para aqueles que o amam. Eu creio que ao longo dessa semana nós já temos experimentado essa oportunidade de crescermos na comunhão com Deus, de crescermos na compreensão da sua palavra, do seu plano para a nossa vida. E eu creio também de crescermos na fé, na confiança individual em Deus. E que essa fé aumentada, fortalecida, nos ajude a desafiarmos mais a Deus e acreditarmos que Deus tem controle absoluto sobre tudo, sobre a nossa vida, nosso presente, nosso futuro, e que isso traga à nossa vida, sim, confiança, paz, tranquilidade e, acima de tudo, a coragem de continuarmos pedindo, talvez mais do que já temos pedido, e pedindo melhor do que temos pedido, e acreditarmos que Deus é capaz de responder a nossa oração. Vamos agora ter um momento de oração particular hoje, tá bom? Eu vou dar um tempo para que cada um de nós possamos agora nos ajoelhar e ter o seu momento de comunhão com Deus. E depois eu quebro o silêncio com oração intercessória aqui da frente. Vamos, aqueles que puderem, quiserem se ajoelhar, vamos nos ajoelhar e tenha o seu momento particular com Deus. Querido Pai, que bom estarmos aqui, nós estamos felizes, mais um sábado que chega até nós, a alegria de experimentarmos essas horas, de dedicarmos-nos de uma forma especial, de uma forma inteira a Ti. Queremos te agradecer, Pai, que esse seja um sábado grandioso, repleto de bênçãos, na comunhão contigo, na comunhão também uns com os outros. E é um sábado feliz, porque é mais um encerramento de uma semana de oração. E temos certeza de que ao longo deste dia, muitas bênçãos estão preparadas para cada um de nós. Obrigado pelo culto dessa noite. Logo mais na parte clara do dia estaremos aqui mais uma vez. Teremos a Santa Ceia, o lava-pés, mais um momento de comunhão íntima contigo. E nós queremos, Senhor, dentre muitas coisas que talvez no momento individual já pedimos a Ti, já expressamos a Ti em oração, nós queremos pedir bênçãos espirituais. Queremos pedir, Pai, que Teu Espírito venha de uma forma poderosa, de uma forma impressiva. Ele trabalhe em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente, nos levando não apenas à compreensão da Tua palavra, mas ao desejo profundo de mudança. E acima de tudo, a de nos colocarmos à Tua disposição, para que esse Teu poder transformador possa realmente, Senhor, produzir em nós uma nova vida, segundo o Teu padrão, segundo os Teus valores. Abençoa todos que aqui estão, concede-nos não apenas essa paz em relação ao passado, em relação aos pecados cometidos, mas acima de tudo, Pai, o poder para uma nova vida a partir desse momento. Toma-nos em Teus braços, mais uma vez faz uso do pastor Ranieri nessa noite, na apresentação da Tua palavra, e que todos nós saiamos daqui hoje na certeza, na convicção, de que tivemos um encontro íntimo com o Senhor Jesus Cristo. Permanece em nosso meio, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
de um homem. Silêncio e respeito contidos no peito. O momento chegou. Arco-íris no céu, mancha escuro do céu, que em coro celebram a Deus. A nuvem se expande, agora já grande, reluz a vitória, e anjos dão glórias a Cristo, cantando santo, santo é o Filho, em que majestade vem pra buscar, vem resgatar a seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar este mundo que tanto pecou. Vem construir, vem redimir, terminar com o mal e seu coro se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. O som do clarim soa como um trovão, tremor que abre as tumbas do chão. Eu tento conter a emoção ao rever irmãos que um dia perdi. Abraços saudosos, reunião milagrosa, os santos vestidos de luz contemplam a cruz, o plano de salvação, e erguem sua voz em louvor ao Cordeiro que um dia trouxe a graça e o perdão, e que em majestade Vem pra buscar, vem resgatar aos seus filhos que tanto amou. Vem pra mudar, vem transformar esse mundo que tanto pecou. Vem redimir, terminar com o mal e o seu povo se unir. Ele vem pra sempre. Ele vem pra sempre. Eu nem sei como descrever a visão de ter Cristo olhar pra mim, tocar suas mãos, tocar o amor e ouvir o poder de sua voz a dizer: vim pra mostrar, vim resgatar aos meus filhos que tanto amei. Vim pra mudar, vim transformar esse mundo que um dia criei. Vim construir, vim redimir, terminar com o mal e ao meu povo me unir. Eu voltei pra sempre. Eu voltei pra sempre. Pra sempre.
Boa noite, boa noite, boa noite. Feliz sábado a todos. Marcel, né? A música do Marcel? A música que vocês cantaram? Marcel Freire, lá do NASP. Vocês cantaram melhor do que ele, viu? Olha, que benção, que benção. Marcel é companheiro nosso lá no NASP. Gravou esse CD há pouco tempo. Um rapaz muito talentoso. Mas vocês cantaram melhor do que ele. Deus seja louvado por isso. Eu sou um apreciador da música. Hoje de manhã, a gente começou o dia bem cedo hoje, né? Saímos 7 horas da manhã para um café da manhã juntos. O Hamilton e a Miriam, o Gleuton e a Jaqueline. E foi um momento muito delicioso. Não só pela comida, mas pelo bom papo que rolou ali, né? Eu me lembro que sábado passado, eu fui informado que o Gleuton não veio para a igreja porque ele foi cantar numa outra igreja. E eu falei, puxa vida, você vai cantar em outra igreja na semana de oração e eu fico sem saber se você canta direito ou não, né? Bem, mas enfim, a gente conversou muito hoje ali e ele me contou muita coisa, né, do talento que Deus tem dado para ele, das bênçãos que tem dado ao grupo, que ele participa, as viagens feitas. E aí eu convidei para ele cantar hoje, aqui no culto também. Então eu gostaria de convidá-lo para vir aqui à frente, Gleuton. A gente vai ter mais um louvor musical. Peço desculpa ao pessoal da organização do programa, que eu não combinei com ninguém, isso aí só com ele mesmo. O Gleuton vai louvar a Deus nesse momento. E logo a seguir nós vamos abrir a Bíblia para o estudo desta noite. Obrigado, viu, Gleuton, por ter aceitado o meu convite. Deus te use. Foi meio de surpresa. Eu pedi desculpa ao pastor que eu não pude estar aqui no sábado passado, e nem vou estar aqui amanhã. Não pode lembrar do passado mais, né? Foi perdoado, acabou. Foi a pregação dessa semana. Está chegando aquele dia em que nós paramos um pouquinho para pensar sobre a morte de Jesus. Na semana que vem, eu creio que muitos de vocês estarão indo para o acampamento, outros lugares, e eu vou voltar a cantar aqui uma música que eu já cantei aqui na igreja algumas vezes. Eu não pude trazer o meu conjunto todo aqui hoje. Nós estaremos indo para as Filipinas daqui a 5 semanas. Eu gostaria que vocês continuassem orando por nós, porque estamos aí fazendo parte de uma campanha que haverá nas Filipinas, onde estão esperando que se batizarão mais de 5.000 almas. Nós teremos mais de 60.000 pessoas atendendo a essa conferência do pastor Jacovac. E nós passaremos 10 dias lá com o nosso grupo do coro masculino, somos 16, estaremos cantando nas Filipinas. Mas eu gostaria de tentar interpretar aqui para nós podermos lembrar um pouquinho, palavras muito bonitas do hino que vocês cantaram. Mas não somente nós pensamos na majestade do Pai vindo e olhando para nós e nós temos que encarar, mas como eu disse, a Semana Santa está para começar e tudo passou por aquele momento em que Jesus carregou a sua cruz ali, naquela via dolorosa. Eu tentarei interpretar agora novamente. Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day, the soldiers tried to clear the narrow streets, but the crowd pressed in to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step
they scorn of those who cried out for his dead. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you, for me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Pela Via Dolorosa, triste dia em Jerusalém, os soldados abriam passo a Jesus, mas a gente se acercava para ver quem levava aquela cruz. Pela Via Dolorosa, esta via só de dor, como ovelha veio Cristo, Rei Senhor, e foi Ele quem quis vir por seu amor, por ti, por mim. Pela Via Dolorosa ao Calvário e a morrer. The blood that would cleanse the souls of all men made its way through the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk the road out of his love for you, for me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. To Calvary. Seja louvado, obrigado, Guilherme. Espero que quando eu chegar no céu eu possa cantar também. Algumas pessoas bondosas comigo dizem assim, não, pastor, mas você pode cantar agora. Eu posso, só que ninguém pode ouvir. Esse é o problema. Deus seja louvado, que talento tão especial Deus tem dado a essas pessoas, né? O dueto que tivemos e agora o Gleuto. Senhor, seja louvado por isso. Abra sua Bíblia. Primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 5. Você pode permanecer com a sua Bíblia aberta aí, a gente vai ler daqui a pouquinho. 1 Pedro, capítulo 5. Eu acho que eu comentei aqui já, em algum momento na semana de oração, que eu nasci no Nordeste do Brasil. Ali pertinho de onde é o Léo. O Léo é da Paraíba e eu sou de Pernambuco, somos vizinhos. E a minha origem é uma origem muito humilde. Meu pai era um servidor da usina que produzia açúcar, na época, a famosa usina Catende. Meu pai era um humilde funcionário da usina, nós morávamos no engenho de cana. O engenho era a fazenda onde se plantava cana de açúcar. E devido às dificuldades muito grandes, né, características da região nordeste do Brasil, principalmente há décadas atrás,
meu pai viu a necessidade de sair do Nordeste e ir para São Paulo. Era o destino da grande maioria dos nordestinos pobres. E meu pai mudou-se para São Paulo, e meus pais tiveram 10 filhos somente. Eu sou o mais novo. Eu costumo dizer que meus pais, eles buscaram a perfeição. Quando alcançaram, aí pararam, né? Eu sou o mais novo dos 10. Quando meus pais se mudaram para São Paulo, alguns dos filhos, os menores, né, dentre eles eu e mais 3, se eu não me engano, nos mudamos para São Paulo. Eu tinha 6 anos de idade na época, quando fomos morar em São Paulo. E fomos morar na periferia do ABC Paulista. Não sei quem sabe do que eu estou falando. É na cidade de Mauá. E não era na cidade, era no morro mesmo. Eu cresci numa comunidade do morro. E meu pai estabeleceu um pequeno comércio. Era algo semelhante a uma quitanda. Não era um bar, porque meu pai não vendia bebida no balcão. Vendia bebida para quem, evidentemente, a nossa origem não é cristã, não é adventista, de berço. E a rotina do meu pai era levantar 3 horas da manhã, 3h30, quando o padeiro chegava. O padeiro deixava o pão e o leite, e meu pai voltava a deitar, e às 5 horas da manhã meu pai abria o pequeno comércio dele. E as pessoas desciam no morro, geralmente operários, que saíam muito cedo para pegar o ônibus e o trem e irem trabalhar, e desciam para a vendinha do meu pai para comprar o pão e o leite. Esta era a rotina. Agora imagine só um nordestino. Aqueles que são do Brasil aqui sabem um pouquinho do que eu estou falando, né? O Léo talvez saiba muito mais, porque ele é nordestino também. Um nordestino nascido lá no Alto Sertão da Paraíba, em Sumé, se mudar para São Paulo e viver numa cultura totalmente diferente. Meu pai era bruto, era difícil, assim. Sempre foi um sujeito, muito gente boa, mas nordestino, sempre sem estudo, e muita coisa ele teve dificuldade de se adaptar àquela cultura tão diferente lá naquele morro da periferia de São Paulo. Né? Principalmente algumas coisas que ele não sabia o nome. Né? Eu me lembro que uma vez chegou lá na vendinha do meu pai um menino pedindo para comprar quirera. Seu Zé, eu quero 1 quilo de quirera. E meu pai não sabia o que era quirera, ou quirela, como alguns dizem. Quem aqui sabe o que é quirela? O que é quirela? De arroz? Não, não sabe também, está vendo? A quirela em São Paulo é o milho batido, desmiuçado, fica como se fosse um arroz, mas é de milho. Só que lá no Nordeste a gente chama xerém. Então meu pai conhecia xerém. O menino dizia, seu Zé, eu quero 1 quilo de quirela. Meu pai dizia, não tem quirela não. E o menino olhava para o xerém e dizia, não, mas eu quero a quirela. Meu pai dizia, não tem quirela aqui não, menino. E meu menino foi embora se sair. Então assim era meu pai. E houve uma época, eu não me lembro, eu era muito pequeno, né? Eu não me lembro se foi muito tempo, mas houve uma época ali pela década de 70, nós fomos para São Paulo no início da década de 70. Fazia muito frio, era a terra da garoa, a nossa casa era de chão batido, não tinha fogo, a gente sofria muito. Eu não me lembro qual foi a crise na época, mas houve uma época em que não havia leite para todo mundo. Então, a pessoa, quando chegava lá na venda do meu pai, isso se praticava em outros pequenos comércios também, né? Se queria comprar o leite, tinha que levar o pão também. Ninguém podia comprar só o leite. Então, se quisesse levar pão, tinha vontade. E o pão era aquele filão de pão, uma bengala assim grandona. Né? Pão tinha vontade, mas o leite era racionado. Então, se alguém dizia assim, seu Zé, me dá 1 litro de leite, aí ele já tinha a resposta pronta. E a gente pequeno, eu ouvia aquilo, a gente já sabia como é que funcionava. Só leva o leite se comprar o pão. Então, era essa a regra. E uma vez cedinho chegou um menino daqueles cuja mãe pediu que ele fosse comprar o leite, porque ela precisava se arrumar certamente para correr, pegar o trem, era essa a rotina lá. E o menino chegou lá na vendinha do meu pai e disse, seu Zé, minha mãe mandou comprar 1 litro de leite. Aí meu pai disse, olha, meu filho, só vende o leite se levar o pão. Aí o menino disse, então me dá um pão e o leite. Aí meu pai disse, tá bom. Aí pegou o dinheiro e contou, e o dinheiro era só o dinheiro do leite. Meu pai disse, o dinheiro não dá, só dá para o leite, mas só leva o leite se ele comprar o pão. Aí o menino foi embora. E nisso o movimento, gente comprando pão, leite e tal. Daí a pouco lá veio o menino de novo. Seu Zé, minha mãe mandou o dinheiro para comprar o pão e o leite. Meu pai contou e não dava ainda. Não, mas não dá, falta tanto. E lá vai o menino de novo para casa, e o movimento rolando. Daí a pouco lá veio o menino com cara de choro, né? Está chorando por quê, menino?
É que minha mãe brigou comigo. Por quê? Porque está demorando muito. Ela agora mandou o dinheiro para o pão e o leite. Aí meu pai contou o dinheiro, aí agora sim o dinheiro dava para o pão e para o leite. Mas quando meu pai foi pegar o leite, tinha acabado o leite. Aí meu pai disse, ó, acabou o leite, tem o pão. Ele disse, então me dá o pão. Aí levou o pão. Agora imagina a mulher com pressa de trabalhar, tudo, mandou o menino 3 vezes lá na venda do meu pai, porque ela queria o leite, no fim ficou sem o leite e ainda levou um pão para casa, que ela não queria pão. Mas não deu 5 minutos, essa mulher chegou soltando fogo pelas narinas, brava, brigando com meu pai, xingando, mas xingando de todo jeito. E meu pai, como eu disse, um sertanejo, cabra macho, levar desaforo de uma mulher, já pensou lá em São Paulo? E meu pai só dizia assim, vai chamar seu marido. Porque não ia bater nela, mas se via o marido, vai chamar seu marido. E ela xingou meu pai porque... E essa cena marcou, né, uma das cenas que marcaram a minha infância. Né? Só leva o leite se comprar o pão. Não, só leva o leite se levar o pão. E veja se na vida também não tem muitas coisas assim. Existem privilégios na vida que você só vai desfrutar se você comprar o pão também. Né? Da mesma forma, algumas coisas da Bíblia. A gente vai para a Bíblia está cheia de leite. O que é o leite da Bíblia? O leite são as promessas, né? De bênção, de proteção, de cuidado, de perdão, de salvação. É o leite que a Bíblia oferece para todos nós. Só que a Bíblia também diz assim, olha, para levar o leite, às vezes você tem que comprar o pão também. Existem muitas passagens da Bíblia que trazem promessas de bênção, de cuidado, de salvação, mas que trazem também uma condição para você receber essa bênção. Você quer o leite? Então, você tem que aprender a comprar o pão junto. Né? A comer o pão para poder desfrutar do leite. Mas nós temos a tendência de ler a Bíblia de forma seletiva. A gente só quer o leite. Né? Quando vem o pão, a gente quer dar o pão para o outro. Mas o leite é para mim. Ou seja, se vem uma bênção, uma promessa de livramento, de salvação, essa promessa é para mim, essa bênção é para mim. Quando vem uma repreensão, quando vem um mandamento, uma condição para receber a bênção, a gente diz assim, isso aqui é para o outro, não é para mim. Se o fulano lesse isso aqui. Né? E tem gente que vem para a igreja, ouve o sermão, e quando o sermão é duro, depois chega, quantas vezes eu ouço isso? Pastor, que pena que o fulano não estava aqui para ouvir o seu sermão. Ele diz, quem tinha que estar aqui era você que tem, não pense no outro, né? Pense em você mesmo. Essa passagem que eu vou ler, é uma dessas passagens que trazem o leite, uma promessa, uma das extraordinárias promessas de Deus. E eu quero falar essa noite aqui, eu quero começar aqui falando para aquelas pessoas que talvez estejam duvidando do cuidado de Deus na sua vida. Será que tem alguém aqui assim que está sentindo falta do cuidado de Deus? Senhor, será que o Senhor está cuidando mesmo de mim? As coisas não estão dando certo como eu planejei, as coisas para mim não funcionam direito. Cadê o teu cuidado? Quantas vezes a gente vive essa experiência de ficar na dúvida do cuidado de Deus? Então é para você que eu quero falar hoje. Quero mostrar esse leite do cuidado de Deus. Só que se lembre de uma coisa. Para levar o leite, tem que comprar o pão. Essa passagem tem o leite e tem o pão. Vamos começar pelo leite. Vamos ler a passagem. 1 Pedro, capítulo 5. Começando no verso 5, diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outro sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. E o verso 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu quero que você memorize esse verso 7. Então vamos fazer de forma responsiva.
Eu recito a primeira parte e você recita a segunda parte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Está meio fraquinho, está meio fraquinho. Acho que vocês precisam comer mais pão e leite. Vamos lá. Vamos fazer. E eu vou repetir essa frase várias vezes durante os próximos minutos. E cada vez que eu disser, eu vou esperar que você responda essa segunda parte. Mas olha, se você quer receber realmente o cuidado de Deus, se você quer estar livre de toda ansiedade, então responda. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Deus cuida. A minha mensagem de hoje, eu posso ir embora já porque está pregada. O sermão de hoje se resume numa frase. O de amanhã também vai se resumir numa frase. Qual é a frase? Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida. Você está ansioso, você está preocupado, você está estressado, você está com dúvida, você está achando que Deus talvez não esteja dando a atenção suficiente, aquele problema que não se resolve, aquela crise que não passa, aquele milagre que não vem, aquela bênção que não aparece, e você está aí inquieto e tal. Pois eu vim aqui hoje à noite para dizer uma coisa para você. Deus está cuidando de você. Ninguém diz nem um amenzinho aí, não? Deus está cuidando de você. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele tem cuidado de vós. O cuidado de Deus. O que é que eu poderia falar do cuidado de Deus? Eu poderia falar basicamente 3 coisas sobre o cuidado de Deus. A abrangência do cuidado de Deus, é o que eu quero ressaltar aqui hoje. A abrangência do cuidado de Deus, em 3 aspectos. O cuidado de Deus envolve todas as áreas ou todas as esferas da nossa vida. Não existe um aspecto da sua vida pelo qual Deus não se interesse. Durante muito tempo na minha vida cristã, eu lidava com Deus pensando assim, eu acho que tem coisa na minha vida que não interessa a Deus, eu não vou estar incomodando Deus com essas coisas. Mas depois eu entendi que, na verdade, nós não incomodamos a Deus quando nós o buscamos. Nós incomodamos a Deus quando nós não o buscamos. Quando nós queremos resolver sozinhos. Quando você pensa que vai poupar a Deus de uma preocupação e não compartilha com Ele uma ansiedade, uma angústia, uma dificuldade. Você não compartilha com Deus, ou porque você não quer, ou porque você se sente indigno demais, imerecedor, e você prefere resolver ou levar isso sozinho. É isto que incomoda a Deus. E não quando você leva a Ele. Leve a Deus todas as coisas. O cuidado de Deus envolve todas as esferas da vida. Estou falando aqui da esfera material, da esfera emocional, afetiva, da esfera espiritual, familiar, social, profissional, todos os aspectos da vida. Não existe nenhum aspecto de sua vida pelo qual Deus não se interesse. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. O cuidado de Deus também envolve todos os níveis de importância. As coisas mais importantes da vida, as grandes decisões, as grandes mudanças, né, as coisas muito relevantes da vida, Deus se interessa por isso. Mas as mínimas coisas da vida, aquilo que parecem detalhes, Deus está interessado nisso também. Não existe nada que incomode a Deus quando você leva a Ele. De todos os níveis de importância. Nada é tão grande que Ele não suporte, nem tão pequeno que Ele não se interesse. Este é o cuidado de Deus. Ele está preocupado com todos os aspectos da sua vida, em todos os níveis de importância. E também em todas as fases da existência. O cuidado de Deus Deus quer colocar o seu cuidado na nossa vida de tal forma que resolva o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Como é que resolve o passado? Tem como mudar o passado? Não tem como mudar o passado. Mas há muitas pessoas que carregam traumas, cargas, culpas, de coisas que aconteceram quando? Lá no passado. Erros que você cometeu, atitudes que você teve, ou
atitudes que você não teve, e hoje você olha assim, você se arrepende, e isso traz uma culpa. Um abuso que você sofreu, uma falha que alguém cometeu com você, talvez na sua infância, e você traz uma carga pesada com isso, seja emocional, psicológica, espiritual. As marcas, né, do passado, as marcas das falhas, dos erros, seus e dos outros, que estão sobre você, e você traz isso na sua vida, na sua existência, e isso incomoda, isso tira a sua paz. Lance isso sobre Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem poder não para mudar o passado, mas para mudar o presente. Para mudar o presente. Coloque na mão de Deus. Esse é o cuidado de Deus. Deus cuida. Deus cuida. Não somente isso, não somente o passado, eu estou falando aqui de todas as fases da existência, do passado, do presente e do futuro. O presente é isso que nós estamos vivendo, é a luta do dia a dia, né? Acorde cada dia com Deus, passe cada dia com Deus, não deixe Deus, não se afaste. Eu ia dizer, não deixe Deus se afastar, não é que Deus se afasta, somos nós que nos afastamos de Deus, né? Viva o dia com Deus, cada dia com Deus, e entregue o seu futuro ao Senhor, entregue o seu futuro ao Senhor. Basta para cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos com o que é a vez de comer, com o que é a vez de beber, com o que é a vez de vestir. Deus sabe todas as necessidades. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entregue o seu futuro. Qual é a sua ansiedade em relação ao futuro? Preocupação. O que é preocupação? A própria palavra já descreve. É preocupação. É você se ocupar previamente. Antes de chegar à situação, você já está ocupado com ela. É uma preocupação. Nem chegou ainda e você está ocupado com ela já, com o seu futuro. Se ocupe com o seu presente. Faça o melhor de si. Você quer um futuro brilhante, então se esforce para isso. Você que é jovem, estude, trabalhe, faça com seriedade, com dignidade, com honestidade. Dedique a sua vida ao Senhor. Cuide do seu presente com Deus, que Ele vai cuidar do seu futuro. Cuidar do presente não significa ser negligente com relação ao futuro. Não, pelo contrário. Significa você fazer tudo que estiver em sua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, diz a Bíblia. E então, o que mais? Descanse. Calma. Calma. Que afobação é essa pelo futuro? Que ansiedade é essa? O que vai ser? Como é que vai ser? Será que vai dar certo? E tal, e quando eu ficar velho e minha aposentadoria, e será que eu volto para o Brasil, para Portugal, ou para Madeira, ou para Angola? Tem gente de todo lugar aqui, né? Será que, como é que é? Calma, peraí, calma. 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 Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida. Deus cuida. É assim o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Qual é a maneira como Deus cuida? Como é que Deus cuida? Então eu queria lembrar para você o seguinte. Importante você saber disso, ou se lembrar. Eu acho que você já sabe. E eu acho que eu já falei sobre isso aqui indiretamente várias vezes durante essa semana. Como é que Deus cuida? Nós temos a tendência de imaginar assim, que o cuidado de Deus sobre a nossa vida é para resolver as circunstâncias. Quando tem uma coisa errada, então se Deus vai cuidar, significa que Deus vai acertar o que está errado. Você está vivendo uma crise na família, ou no trabalho, ou na vida afetiva, então Deus cuida resolvendo as circunstâncias. Não é assim. Ou, pelo menos, nem sempre é assim. O cuidado de Deus nem sempre envolve as circunstâncias. Muitas vezes o cuidado de Deus não mexe nas circunstâncias. Deus quer cuidar de você e não das circunstâncias da sua vida. Na sua soberania, muitas vezes Ele muda as circunstâncias. Mas quase sempre Ele quer mudar você. E a partir da mudança que você sofre, as circunstâncias começam a ser corrigidas. Você percebe isso? Então, se as circunstâncias da sua vida não estão sendo resolvidas, as pessoas e aquela não está resolvendo, não fique pensando que Deus não está cuidando. É que o seu foco, a sua visão, a sua perspectiva está equivocada. Deus quer cuidar de você.
Nem sempre Deus vai resolver os seus problemas, porque Deus não quer só resolver os seus problemas, Deus quer resolver você. É aí o cuidado de Deus. Como é que Deus cuida? Deus cuida, como eu disse, nem sempre nas circunstâncias, mas o cuidado de Deus vai ser como? Em primeiro lugar, nos dando resistência para suportar as circunstâncias. Ele pode não mudar as coisas, mas Ele vai lhe dar condições de suportar. Olha o que diz a Bíblia. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. E te sustento com a minha destra fiel. Isaías 41:10. Que tal essa promessa? Boa para você ou não? Hã? É um leite isso aqui, é ou não é? Claro que é. Como é que Deus cuida? Nem sempre resolvendo as circunstâncias. Ele nos dá resistência para suportar. Mais do que isso, Ele nos dá força para enfrentar as circunstâncias. Olha o que diz a Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Com Deus você tudo pode. O apóstolo falou isso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus cuida como? Nos dando sabedoria para lidar com as circunstâncias. Então, vejam bem, resistência para suportar, forças para enfrentar, sabedoria para lidar, para decidir. Tiago expressou isso da seguinte forma: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago 1:5. É assim que Deus cuida, nem sempre mexendo nas circunstâncias, mas lhe dando condições de enfrentar as circunstâncias. Deus cuida nos dando fé para confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Salmo 37:5. Esse é o cuidado de Deus. O que você precisa realmente não é de solução para todos os seus problemas. O seu problema não são os seus problemas. O que você precisa é de quê? Resistência para suportar, força para enfrentar, sabedoria para lidar e de fé para confiar em Deus. Quando você tiver tudo isso na sua experiência, podem vir os problemas que vierem, sejam em que circunstâncias forem. Aliás, a gente precisa aprender a se concentrar menos nos problemas. Nós temos a tendência de nos concentrar muito nos problemas. Eu tenho um irmão, o primeiro mais velho do que eu, o Robson. O Robson é um cara super pragmático, é um cara que vê a vida do ponto de vista assim, da praticidade. Ele não é o tipo do cara que não se apega muito em teoria, ele é prático. Ele tem uma situação, ele quer a solução prática. Ele é policial, estudou teologia para ser pastor, terminou, recebeu o chamado, mas pensou assim, não é para mim. E foi estudar direito, hoje ele é polícia. Quase a mesma coisa, né? Ficou dentro ali, né? E outro dia ele estava dizendo para mim, eu tenho uma filosofia de vida para lidar com os problemas, e é assim que eu lido com os meus problemas. Eu disse, é mesmo, então me ensina essa filosofia. Ele, não, é o seguinte, cara, eu aprendi a dividir os problemas em 2 grupos. Todos os problemas, eu faço uma listinha e divido em 2 grupos. Eu digo, mas que 2 grupos? Ele disse, primeira coisa, a primeira divisão que eu faço, eu pego todos os problemas que estão me incomodando, aí eu já separo em 2 grupos. Existem aqueles problemas que são meus e existem aqueles que são problemas dos outros. Então eu já apago esse da minha lista, fico só com os meus. Aí eu pego esses meus e divido em 2 grupos. Quais são os 2 grupos? Aqueles que têm solução e aqueles que não têm solução. O que não tem solução, acabou, não é mais problema, é fato. Eu já tiro da minha lista, eu vou me concentrar só nos que têm solução. Se não tem solução, eu vou fazer o quê? Então já diminuí, o tantinho que ficou, todos os problemas que estavam me incomodando, já ficou só um pouquinho. E desses que têm solução, eu ainda divido em 2 grupos. Eu disse, quais são os 2 grupos? Aqueles que se resolvem sozinhos com o tempo e aqueles que a gente tem que fazer alguma coisa para resolver. Os que se resolvem sozinhos com o tempo, eu já elimino também. Vou me concentrar só naqueles que a gente tem que fazer alguma coisa. Puxa vida. E ele disse, e ainda esse eu divido em 2 grupos. Já não sobrou quase nada, né? E quais são os 2 grupos? Aqueles que precisam resolver agora e aquele que pode deixar para depois. Os que podem deixar para depois, eu deixo para depois. E aí, é uma brincadeira, né? Mas
Eu acho que a gente tinha que ser meio assim. Eu não estou falando aqui de negligência, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de mais tranquilidade para viver a vida. Um pouco mais de tranquilidade. Primeira coisa, problema todo mundo tem. A gente vive num planeta que é o planeta problema. Isso não devia ser planeta Terra, devia ser planeta problema. De toda a criação do universo de Deus, o problema que existe no universo é esse planeta problema. Então é impossível viver aqui sem viver problema. Então é natural, calma, pare de se desesperar tanto. Mais tranquilidade. Olha os problemas de uma perspectiva mais otimista. Aliás, não é otimista que eu quero dizer. Comece a olhar os problemas da vida de uma perspectiva a longo prazo, da perspectiva da eternidade. Sabe? Olha, eu já esquentei a cabeça com problemas que eram problemas tão sérios e que hoje eu nem sei se foram resolvidos ou não, porque eu nem me lembro mais, deixaram de existir. Você está vivendo um problema sério hoje? É isso que está tirando a sua paz? Pense na importância desse assunto daqui a 50 anos. Terá alguma importância? E o que são 50 anos? Para quem quer viver a vida eterna. Desculpa, eu quero reforçar, eu não estou aqui incentivando que você seja relapso, nada disso. Eu estou querendo mostrar o seguinte. Você precisa descansar mais no cuidado de Deus. O que você precisa não é que Deus resolva todas as suas circunstâncias. O que você precisa é de força, de resistência, de sabedoria, de fé. E isso Deus promete. É assim que Ele resolve. Não é resolver os seus problemas. Ele quer resolver você. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Está diminuindo o couro cada vez que eu falo, né? Aí eu já vou terminar, irmão. Já vou terminar. Quem quer essa bênção de Deus? O cuidado de Deus nesse nível que eu estou apresentando aqui. Nessa abrangência, nesse aspecto. Quem quer descansar nesse cuidado de Deus? Deixa eu ver as mãos. Quem quer? Todo mundo quer. Só leva o leite se comprar o pão. Você quer esse leite? É o leite. Mas a passagem mostra qual é o pão também. Vamos ler de novo. E vamos ver qual é o pão que você tem que... Qual é a condição para você receber esse cuidado. A gente está em 1 Pedro, capítulo 5. A partir do verso 5. Vamos extrair aí qual é o princípio envolvido. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Você percebe aí como o texto está insistindo num aspecto? Eu não quero me apegar num detalhe, não, isso aqui é para os jovens que têm respeitado, não. Eu quero me apegar ao princípio que está envolvido aí. Qual é o princípio geral aí? Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. É isso que está aí. Os jovens respeitam os mais velhos, mas não é só isso. No trato de uns para com os outros, isso aqui é para todo mundo, não é só para os jovens. Sede humilde, faça isso com humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Está falando de quê? De relacionamentos interpessoais. Humildade e respeito no relacionamento com as pessoas. É isso que o texto está dizendo, de maneira insistente. Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Aí o verso 7 diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aí você olha para esse leite do cuidado de Deus e fica dizendo: ah, Senhor, me dá esse leite, me dá o teu cuidado. E Deus está dizendo: tem que comprar o pão também, tem que levar o pão. O texto é completo, você não pode pegar só o verso 7. O que está dizendo antes? Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Em outras palavras, você quer o cuidado de Deus, você vai receber o cuidado de Deus na medida
em que você cuidar das pessoas. A vida com Deus, ela é revelada no nosso relacionamento com as pessoas. É isso aí, acabou. É isso que define o nível da sua religião. O que define o nível da sua religião não é a sua santidade, não é o que você faz aqui na igreja, não é o tanto que você gasta lendo a Bíblia, orando. Essas coisas têm o seu lugar, são importantes. Mas o que vai medir mesmo é como está o seu relacionamento com as pessoas. Você quer o cuidado de Deus? Então cuide das pessoas. Mais humildade, menos arrogância, menos agressividade, mais perdão, mais aquela coisa de resignação. Dê o braço a torcer, se renda ao seu irmão, se renda ao seu próximo. Se alguém bateu na tua face, dá a outra. Ah, mas é impossível. Lembre, quando Deus ordena, Ele capacita. Ah, mas eu sou pavio curto, então você precisa melhorar isso aí na sua vida. Não se deixe levar por isso. Não há nenhuma virtude. E dizer assim, não, eu nasci assim, vou morrer. Tem gente que diz isso como uma virtude. Essa é a grande deficiência da vida cristã. É você não querer ser transformado. Ah, para mim não tem mais jeito. Já estou com 50 anos, eu posso dizer assim. E alguns aqui vão dizer com 60, com 70. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito porque você ainda não conhece plenamente o poder de Deus. Você quer o cuidado de Deus? Aprenda a cuidar das pessoas. Humildade e respeito no relacionamento com as pessoas. Religião é isso. Por isso que a Bíblia diz assim, você diz que ama a Deus e não ama seu próximo? Como é que você vai me dizer que você ama a Deus a quem você não vê, se você não ama ao seu próximo a quem você vê? Cadê a religião? Jesus contou que na sua vinda Ele vai dividir a humanidade em dois grupos, os salvos e os perdidos. E aqueles estarão à direita, esses à esquerda. Vinde benditos de meu Pai, aquela coisa toda. E qual é o critério de julgamento? Qual é o critério? Ah, você que se batizou na igreja, você que devolveu o dízimo, você que cantou, você que pregou, você que... É esse o critério? Não. Qual é o critério? Qual é o critério? Apartai-vos de mim. Qual é o critério de Deus? Quando eu estava nu, não me vestistes. Quando eu estava faminto, não me alimentaste. Quando eu estive preso e doente, não fostes me visitar. Ah, Senhor, mas quando é que nós deixamos de fazer isso a Ti? Nunca te vimos nessa situação. Aí Jesus vai dizer, quando deixastes de fazer a um desses meus pequeninos, deixastes de fazer a mim. E para o outro grupo, vinde benditos de meu Pai e tal. Mas Senhor, por quê? Qual é o critério? Quando eu estive faminto, me alimentaste. Quando eu estive sedento, me deste de beber. Quando eu estive nu, me vestiste. Me fostes visitar. Mas Senhor, quando foi que fizemos isto? Quando fizestes a um desses meus pequeninos. A mim o fizestes. Qual é o critério de Deus? O critério é o seguinte, irmãos. Religião é tudo isso aqui que a gente está vivendo. É igreja, é Bíblia, é oração, é louvor, é pregação. Religião é tudo isso. Mas tudo isso aqui não tem nenhum sentido se não se transformar em relacionamento com as pessoas. Humildade e respeito no relacionamento com as pessoas. Seja mais cortês com as pessoas. Seja menos agressivo com as pessoas. Se você vê um erro em alguém na igreja, não queira ser o representante de Deus para purificar a igreja do pecado. Não. Solte as pedras. Humilhe-se primeiramente diante de Deus. Confesse os seus próprios pecados. Aí você vai ter condição de ser usado por Deus para ajudar aquele que está em pecado. Mas se você não é capaz de derramar uma lágrima por essa pessoa, não diga também nenhuma palavra. Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Isso é tão visível quando a gente vê pessoas, os purificadores da igreja. Na abordagem a gente já percebe se está vindo com as próprias forças ou se está vindo com a força de Deus. E pior ainda, alguns vêm com as forças do inimigo. Cuidado. Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Isso não é só na igreja, é na rua, é no trabalho, é no relacionamento com as hierarquias da vida, os seus patrões, os seus subalternos, os seus iguais, é em todo lugar, é no trânsito.
seja lá onde for, na família. Ah, não precisa falar na família que todo mundo sabe. Pois é na família que é mais difícil, é o lugar mais difícil de ser cristão, é em casa. Se alguém consegue ser cristão em casa, vai ser em qualquer lugar. Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Como é que você trata as pessoas? Começando com a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Quer esse leite? Tem que levar o pão também. Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. Que o Senhor nos dê esta habilidade, esta capacidade de vivermos isso na nossa vida diária. Amém? Amém. Vamos orar. Santo Deus, nos sentimos, Senhor, tão falhos, porque tantas vezes, Senhor, não representamos o caráter e o sentimento de Cristo no nosso relacionamento com as pessoas. Queremos pedir perdão por isso. E suplicamos, Senhor, que transformes a nossa vida, o nosso coração, a fim de que, através do nosso comportamento, das nossas palavras, nós sejamos verdadeiros representantes de Cristo. Respeito e humildade no relacionamento com as pessoas. E agora sim, Senhor, queremos suplicar que nos dês esta bênção do teu cuidado. Tomar a nossa vida em tuas mãos e conduzir em todos os aspectos. É isso, Senhor, que nós pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.